Bom dia, meus irmãos. Quem ainda está com aquela sensação do movimento lindo que aconteceu ontem aqui nesse templo? Glórias ao Senhor. Vamos nos apresentar diante do altar do Senhor, Rei dos Reis, Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando você acordou hoje pela manhã, você teve essa noção que hoje você viria ao templo, estudaria a palavra dele,
se apresentaria ao altar, diante dele, junto com seus irmãos. Podemos fazer isso sozinhos, claro, mas hoje é especial, porque vamos juntos, como povo do Senhor, nos apresentar a Ele. Os adoradores têm liberdade de se apresentar ao Senhor e declarar que vivem e servem e adoram a Ele unicamente. Se você é um desses, coloque-se em pé, vamos celebrar essa manhã com toda alegria. O Senhor é digno, merece receber nossa adoração. Diz pra ele como é bom estar na casa do Senhor juntos, em unidade, corpo de Cristo nessa manhã, pertencentes ao reino, o reino eterno, o reino do Senhor. Lucas 13 vai nos fazer algumas indagações e a gente vai ler juntos. Vamos ler esse texto juntos. Diz assim: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou:
que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Você entendeu esse texto? Às vezes nos achamos tão pequenos, às vezes achamos tão impotentes. O Senhor nos compara dessa forma. Olha só, você faz parte de um reino que é assim. Um grão de mostarda que a gente já aprendeu que é tão pequeno, mas quando plantado ali, cresce uma árvore enorme e passarinhos fazem ninho sobre ela. Uma quantidade grande de farinha, um pouco de fermento, faz com que ela cresça. Assim somos nós, irmãos. Essa igreja que pertence a Jesus, plantada neste lugar, há de movimentar toda essa redondeza. Você crê nisso? Vimos isso ontem, irmãos. Poucas coisas, grandes resultados. Simplicidade, Deus presente. Unidade do corpo, Espírito Santo trabalhando em nós. E nós precisamos entender que aquelas crianças que estiveram aqui ontem para nos ensinar e nos fazer lembrar que a gente não pode impedi-las de entrar no reino, porque o reino é delas. É delas. Que sejamos como elas, na simplicidade. Aqui a gente viu de tudo um pouquinho. E é brincadeira, e é alegria. E cai, machuca o pé, chora, daqui a pouco está pulando e louvando de novo. É assim, criança vai nos ensinando o tempo todo. Pertencemos a esse reino. Você pertence a esse reino? Aleluia. Então celebre esse reino de igualdade, esse reino de bondade. Todo o povo há de se prostrar ao Rei dos Reis, soberano Senhor. Os fogos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és
Vamos clamar a Ele que nos mantenha com o coração de criança, que nos mantenha firmes nele, nosso pé esteja firmado na rocha que é Cristo, que não nos desviemos e que o adoremos com liberdade, porque Ele é digno de receber. Eu quero convidar a Sônia que vem ao altar e ore por nós, Sônia, no nosso momento que não abrimos mão de nos colocarmos como igreja do Senhor. E Ele, como nosso dono, Ele nos conhece. Amém. Nesse momento, nós vamos nos entregar a Ele, abrindo nosso coração, pedindo a Ele que reine sobre nós nessa manhã e sempre. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós te adoramos. Amém. Obrigada, Deus, porque a Tua presença, Senhor, é percebida em nosso meio. Ó Deus, nós te louvamos por essa igreja e nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor sustente toda a liderança, desde o pastor que está conosco, a cada um líder, a cada ministério, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque as dificuldades, Senhor, que são apresentadas são muitas, ó Deus, mas a Tua igreja te adora. Amém. Obrigada, Deus, pelos trabalhos que não param. Obrigada, Deus, pelas mãos que se levantam, pelos lábios, ó Deus, que professam, ó Deus, a fé que há em nosso coração. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Sustenta a Tua igreja, Senhor. Nos dê estratégia de evangelização, Senhor. Nos dê visão, ó Deus, para os campos que estão brancos, ó Pai. Que nós possamos ir, Senhor, fazer a Tua vontade. Usa a nossa vida, Senhor, porque nós estamos aqui, porque a Tua igreja te adora. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Neste mesmo espírito ou atitude de oração, de clamor, de entrega, de culto ao Senhor, nós iremos prosseguir. Iremos prosseguir consagrando dízimos ao Senhor, ofertas, bens e vidas, porque na verdade tudo pertence ao Senhor. Amém? Nós estamos felizes, irmãos. Estamos sendo desafiados como Igreja Batista de Arte Santíssima, cada irmão individualmente e também de uma forma com as suas famílias, a prosseguir. E nós prosseguimos sim como igreja, entregando aquilo que pertence ao Senhor, que na verdade não pertence a nós. É nos detalhes da vida, irmãos, que nós vemos sempre a ação e a mão de Deus. Uma chuva que cai, numa brisa que o vento produz, e o sol que aquece o nosso corpo, desde os detalhes da revelação da natureza, o Senhor cuida de nós. Amém. Então, nós sairemos dos nossos lugares daqui a pouco. Nós vamos ofertar ao Senhor como temos feito de costume. Pela facilidade aqui, do culto presencial, pela tecnologia também, aqueles que fazem pela transferência bancária, mas meus irmãos, de um jeito ou de outro, é culto ao Senhor. E participam desse momento aqueles que entendem o cuidado de Deus na sua vida em todos os momentos. Então, que ofertemos ao Senhor, que abramos o nosso coração e que muito tranquilos, generosos, sabe, espirituais, a gente possa celebrar esse momento tão próprio da igreja. A todos nós é franqueado esse momento, porque nós entendemos que culto sim é para todos. E a gente precisa entender esse momento na vida da igreja. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar e ter esse momento de intimidade com Deus também, entregando a Ele aquilo que lhe pertence. Amém? Amém. Celebramos ao Senhor. Tudo que tens feito
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu frente, eu queria convidar a Ana Cristina também aqui à frente, porque nós iremos consagrar as crianças que eu não sei o nome, que vieram aqui ontem. Deus o sabe, conhece a estrutura familiar, conhece como aquelas crianças chegaram aqui, e nós precisamos consagrar essas vidas no altar. Vem cá, Ana. A gente só vai estar junto aqui. Ana está representando toda a equipe que trabalhou muito, sabe, que se preocupou com cada detalhe da celebração de ontem de tarde, e que, meus irmãos, de um jeito ou de outro, marcou a vida dessas crianças. Eu queria, irmãos, já que daqui a pouco, antes da mensagem, eu tenho um pronunciamento à igreja, que, irmão, no nome de Jesus, que os irmãos da liderança dessa igreja, que a igreja toda possa se mobilizar para que esses intervalos de programação como essas possam ser diminuídos, porque isso vai trazer um impacto a esse bairro extraordinário. Que no nome de Jesus, irmãos, nós tenhamos sim com a juventude, já que a gente tem semana que vem escapou o nome, Projeto Esperança, que a gente faça com menos, sabe, intervalos de tempo, que, irmãos, nós nos abramos para o reino de Deus, e já já você entende por que isso. Já passou da hora, irmão, há muito tempo. E que, irmãos, de um modo muito particular, quando a gente vai celebrar e orar por essas crianças e consagrar dízimos da oferta do Senhor, isso se faz sim com dinheiro,
estamos online, não temos vergonha de dizer que o nosso dinheiro, se a gente pode dizer assim, é empregado no reino, para o reino, porque para Ele são todas as coisas. Como diz Paulo, glória a Deus Pai, que sabe, ávidos, ardendo no nosso coração, irmãos. E vou dizer e vou polemizar, tire essa nomenclatura de crente. Nós somos discípulos, seguidores de Jesus. Crente até o diabo é. Então nós precisamos, no nome de Jesus, gerar novos discípulos. E a semente plantada no coração dessas crianças, lá fora, no entregar de um álcool em gel, num folheto, irmãos, produz fruto sim. Já eu te conto o testemunho de ontem à noite, saí daqui de tarde, irmãos, eu estou vibrando, porque é reino de Deus, para além dessas quatro paredes, para além do conforto que a gente tem aqui. Mas ore por essa equipe, ore para que Deus, sabe, Jesus ensina isso para novos obreiros, e vai chegar novos obreiros, anote isso aí, se prepare para a chuva, que a chuva de bênção vem, amém? Erga sua mão em direção a Ana, a toda a equipe, e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e consagre assim dízimos e ofertas. No nome de Jesus, ó Deus, nós nos aproximamos do Senhor, te pedindo a tua bênção, ó Deus, por Ana Cristina, por toda a equipe. Eu não vou lembrar do nome de todos, mas o Senhor conhece muito bem. Gente que preparou lanche, gente que se preocupou em cada detalhe da arrumação do salão de culto, ó Deus, gente que se preparou, ó Deus, e preocupou assim com cada coisa, ó Deus. Nós não conhecemos essas crianças, os nomes delas, o sobrenome delas, o tipo de casa que mora, como convivem, se, ó Deus, são criadas por avós ou tios, se são crianças muitas das vezes, ó Deus, sem o amor de um pai, de uma mãe, mas nesse exato momento nós te pedimos com as nossas mãos estendidas, abençoa essa equipe, para que essa equipe alcance e resgate essas crianças. Nosso Deus, nós consagramos dízimo e oferta ao Senhor, porque em cada detalhe da vida o Senhor tem nos sustentado. Então que cada centavo, que cada real, Deus, depositado aqui na conta da igreja de modo responsável, generoso, espiritual, possa ser multiplicado, ó Deus, para a glória do teu nome. Obrigado pelo teu cuidado com o Jardim Santíssimo, porque nada tem faltado, ó Deus. Então, ó Deus, que possamos a cada dia investir, tendo uma visão de reino, tendo uma visão, ó Deus, maior do que nós vemos, porque o teu reino é muito maior do que aquilo que a gente conhece. Então, ó Deus, consagramos aqui vidas no altar do Senhor, a tua igreja, e que, ó Deus, o que falamos, o que talvez desejamos, possa estar de acordo e no centro da tua vontade. Te bendizemos, ó Deus, te honramos assim, e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, amém e amém. Ana, Deus te abençoe. Está diante dos irmãos da igreja é o tema de hoje, porque até sexta de manhã, sábado de manhã eu precisei e fui caminhando para essa vertente de reino de Deus. E parece que já sabendo de tarde, de sábado de tarde, fui influenciado por isso, mas também influenciado por um impacto de ontem de noite, e conto já já. Antes da reflexão, irmãos, eu queria assim que você pudesse prestar bem atenção nesse informe. Isso já está compartilhado, alinhado no grupo da igreja, no grupo da liderança da igreja, e você pode ser um retransmissor fiel do que é real para esse nosso período dito de sucessão pastoral. Tudo está caminhando para que o último candidato, pastor Rogério, ele vai retornar, e todos os candidatos estão tendo o mesmo tempo de mensagem, ou tempo de vinda aqui, de interação com a igreja. Isso está bem equilibrado, está igual. Até aquela sabatina que a igreja fez perguntas, o tempo está exatamente igual. Nós temos já o histórico familiar, ministerial, isso está com a comissão. Então, agora em novembro, a gente apresenta um relatório e eu convoco a igreja em assembleia extraordinária para uma votação desses 3 candidatos. E aí eu reforço pela ordem do que a gente recebeu aqui: pastor Hamilton, pastor Denilson e pastor Rogério. Tudo indica, meus irmãos, que para dezembro a gente tem a possibilidade de culto de posse, e ore por isso. Os irmãos, as irmãs já têm conhecimento de que estamos fazendo relógio de oração,
Só que quando se aproximar essa data, marcada a data da votação, nós devemos intensificar, alterar algumas rotinas nossas. E eu peço que no nome de Jesus, você assuma um compromisso não comigo, não com a liderança da igreja, mas que você assuma até um compromisso de fazer na sua família, sabe, nas refeições. A gente ora, não ora? Junta a galera e ore por isso, pelo novo obreiro. Acredito que a gente caminha com essa data possível. E qualquer dúvida, os irmãos podem me acessar. Amém, irmãos? Amém. Vamos à palavra. Rápido comentário sobre Por Fonte Segura, que semana passada nós cantamos Ele é o Dono da Chuva, mas tudo bem. É porque hoje está chovendo, eu lembrei, vim no caminho, aí eu vim cantando, né? Ele é o dono da chuva, mas enfim. Hoje está chovendo, né? Vamos ver. Então, ouça o chamado. O reino de Deus está próximo. Meus irmãos, Marcos capítulo 1, versos 14 a 20. É um texto, irmãos, e o tema está tirado justamente aí da expressão da boca de Jesus, que diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. A partir do verso 14 até o 20, breve texto dessa leitura sucinta, importante, não detalhada como Lucas, mas direta. Ele conta assim para a gente, de que a partir do verso 14, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, vamos juntos? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Deus de toda graça, misericordioso com cada um de nós, tua palavra aberta, exposta diante dos nossos olhos e corações, nós te pedimos, ó Deus, que ministra ao nosso coração, que nos trate com entendimento aquilo que o Senhor quer de fato falar ao nosso coração, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ouça o chamado, o reino de Deus está próximo. Como não ser impactado, irmãos? Como não, perceber as coisas que acontecem à nossa volta quando nós entendemos e nós já sabemos, e você como bom, não somente frequentador, mas aluno que se interessa por a EBD, independente da caminhada, do tempo em que você acessa a igreja, que de fato, irmãos, o reino de Deus é muito maior do que essas quatro paredes, de que o reino de Deus é uma instância, é um local, é um elemento muito, muito gigante diante de nós. Meus irmãos, nós temos aqui diante dos nossos olhos, na Bíblia, o registro, como eu gosto de dizer, Marcos um pouco mais direto, diferente de Lucas, que trata os passos de Jesus. Para os irmãos terem ideia sobre a tentação de Jesus, Marcos passa um pouco rápido, só comenta que ele foi tentado no deserto. O objetivo dele é falar de coisas, no aspecto dele, de testemunho ocular, de uma forma um pouco mais direta, sucinta, mas que incomode os seus leitores, tanto do primeiro século como até agora. Meus irmãos, Marcos está falando de que Jesus sim tem poder para perdoar pecados. Marcos, na sua narrativa, na sua maneira de escrever, está falando que Jesus tem autoridade sobre o sábado, sobre demônios, sobre a natureza, sobre a lei. Marcos está pontuando, vendo os gestos, os atos de Jesus, está falando que Jesus, tem poder sobre até o templo, está falando de reino de Deus, numa amplitude muito maior, está falando que Jesus toca e tocou em pessoas, e curou das maneiras mais diferentes,
seja pela palavra, seja pelo segurar pela mão, seja assim, pelo lodo, lembra? Fazer o lodo, que para a gente pode causar uma certa repulsa, mas são jeitos miraculosos do Senhor. Marcos está dizendo de vida de serviço, como isso tem me incomodado nos últimos, 10 anos, irmãos. Vida de serviço, vida de entrega. Marcos está falando de que Jesus é o Salvador. Meus irmãos, ouvir o chamado do reino de Deus é entender de que todos nós ouvimos o chamado de uma forma ou de outra do Senhor, e não tenha dúvida. Nas nossas inquietações da vida, nas nossas dificuldades da vida, nós precisamos ouvir o chamado, e se não ouvirmos, a gente tem que clamar todo dia. Eu estou falando ainda há pouco com os irmãos sobre abolir a expressão crente, porque, meus irmãos, nós precisamos ser discípulos, e na verdade, nessa escala, ascendente, tem que ser assim. Primeiro a gente segue como os discípulos seguiram, já a gente vê o texto, eles se tornam seguidores, discípulos, apóstolos. É essa sequência que deve haver na nossa vida, essa ação de deixar o Espírito Santo nos levar para lugares que talvez nós nem queríamos, mas esses caras largam tudo e vão. É preciso ouvir o chamado, irmãos, para, não fazer acepção de pessoas, por qualquer outra característica. Note bem, por qualquer outra característica. O Evangelho de Jesus é inclusivo, sim, inclui, corrige o pecado, porque a mensagem que começa dizendo, arrependei-vos, corrige o pecado, a pessoa passa a crer, e a vida é transformada. Como igreja, a gente precisa entender esse processo, a gente precisa entender esse ato, a gente precisa entender essa dinâmica da igreja. Os tempos, sim, são diferentes, mas os princípios nós não abandonamos jamais, jamais. Então acolhemos, sim, irmãos, crianças, acolhemos, gente que talvez a sociedade, eu já falei isso para os irmãos, o mundo quer para longe, mal cheirosa, te incomoda? Mal cheirosa, mal vestida, sim. A igreja precisa entender que nós somos para além dessas quatro paredes definitivamente. Reino é muito maior. E, irmãos, nós temos, eu consigo, claro, encontrar muitas lições nesse breve texto, mas eu separo 3 para a gente tentar entender, irmãos, definitivamente, que a Igreja Batista Jardim Santíssimo, a igreja local aqui, mas as igrejas, incluo Nova Bereia também, precisam abrir os olhos, o coração, para a necessidade do outro, para aquele olhar do outro, para aquela gente que Jesus morreu na cruz ou só foi para nós. Irmãos, Marcos, de modo sucinto, mas responsável, porque ele não pula essa parte, diz que João, o Batista, foi preso, e a gente já sabe da história de João, tanto pregar, ser enfático, falar mesmo de pecado, mostrar que as pessoas precisavam se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo, então não dá para viver aquela vida dúbia, aquela vida dividida, negociando com o pecado, seja das mais espécies e formas. Ele então é levado à prisão, você conhece a história dele, porque ele tinha pregado o reino de Deus, sendo aquele preparador, o precursor de Jesus, e aí surge Jesus, diz assim o texto, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. A segunda coisa então que Jesus fala é, arrependei-vos e crede no evangelho. Evangelho que é boa nova, mudança de vida, sim, para mim e para você, para a gente, de novo, vou insistir com isso, de gente que a gente quer distante, de pessoas que a gente não quer nem passar perto, é para todos, irmãos, mas nós aprendemos, irmãos, que é preciso ouvir um chamado, e se você não ouvir o chamado, clame a Deus todo dia, não clame para você ter situações na vida resolvidas, assim, problemas, coisas que até legítimas, clame para você ouvir, se não ouviu ainda, no nome de Jesus, porque, irmãos, no que nós fazemos, e eu vou insistir isso hoje, na profissão, na ocupação, no seu hobby, no seu lazer, naquilo que, pastor, não tem nada para fazer, no que você faz, você pode ser bênção para muita gente, irmãos. Você pode ser bênção para muita gente. Ouça o chamado, eu encontro a primeira razão, ouça o chamado, porque o chamado é para pessoas comuns. Então você pode dizer, pastor, só tem ensino fundamental, está valendo. Eu não sei nem assinar meu nome, está valendo também. Pastor, eu tenho 2 faculdades, uma pós, um mestrado, estou caminhando para o doutorado, está valendo também.
o evangelho, o chamado do evangelho, das boas novas de Jesus é para todos. E está aí no verso 16. Diz que andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão, André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Profissão mais rudimentar da época, da região da Galiléia, e por onde tinha lagos e mares, enfim, daquela região. Era uma profissão que sustentava a família, que sustentava as pequenas aldeias, mas que não era assim lá muito bem vista. Não sei hoje como está, não sou especialista em pescaria, mas o fato é de que era uma coisa sempre, está aí, o cara traz o peixe, mas o fato é de que eles eram simples, tanto que eles não tinham linguajar. Lá em Atos, você vai lembrar dessa história, que as pessoas ficaram surpresas, como Pedro, como os discípulos falavam, porque eram os caras de origem humilde, os caras não sabiam falar direito. Meu português também não é bom, mas a gente sabe disso. Mas o fato é que eles nem sabiam falar direito, mas eram pessoas simples. Ouça o chamado, porque o evangelho, o chamado é para pessoas simples, sim, como você, como cada um de nós. Que coisa extraordinária. Eu recebi há pouco tempo, sabe, da simplicidade, e a Guilhermina Cunha que conta isso, de que eles foram num culto, 3 pastores, e aí foram numa igreja diferente da igreja que eles estavam. Eu falei, mas a gente vai naquela igreja, vamos lá para ver como é que é. 3 pastores fizeram essa experiência. E aí a coisa é diferente, o culto é diferente da igreja de origem deles. E eles viram umas coisas estranhas, mas quando ele sai um pouco, o pastor principal, ele sai do culto, ele diz, já numa forma de crítica, porque o culto não era um culto da parte deles ali, do movimento deles, e ele diz, que culto, hein? Esperando que os outros 2 falassem e corroborassem, afirmassem, que culto estranho. Mas os 2 estão chorando, porque o pregador falou na hora do dízimo, ladrão, 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 e eu tenho roubado ao Senhor. Ele olhou para o lado esquerdo, estava o 3º pastor, e ele, sabe, que coisa, que palavra, e o outro chorava, e ele teve que no meio se dobrar e dizer, eu estava todo errado, a minha perspectiva estava toda errada. Mas uma palavra simples, que, sabe, é contundente no coração, meus irmãos. Meus irmãos, ouça o chamado porque é simples, e o chamado foi esse assim, Jesus passa, eles estavam lançando rede ao mar, era o sustento deles, não tinham o que fazer, eram pescadores. 17 diz, vinde após mim que eu farei pescadores de homens. Eles deixam logo as suas redes e o seguiram. Tem alguma complexidade nisso aqui? Soa para você diferente, que eles tinham uma preparação nesse sentido, eles seguiram, eles ouviram o chamado, deixem de ser pescadores de peixes, passam agora a pescar homens, porque lá na frente, anteriormente, o que Jesus tinha falado? Arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Ouça o chamado porque é para pessoas simples, não tem desculpa. O que está dizendo aqui intrinsecamente é que não há desculpas, não há como disfarçar, pastor, não ainda acabei os estudos, não sei ler, não sei escrever. O que a gente vai falar para Deus, irmãos? Qual é a desculpa? Não há desculpa. Eles largam o que eles tinham como sustento, e eles, na dependência da palavra de Jesus, eles vão. Ouça o chamado, porque é para você simples, comum, mas ouça o chamado também, porque é para pessoas importantes. E aí, está no capítulo 2, movimente aí a sua Bíblia, capítulo 2, versos 14 e 15, o chamado não só dá na praia. Capítulo 2 de Marcos, versos 14 e 15, tornou a sair para o mar, e a multidão ia ter com ele, já tinha discípulos, não crentes, já tinha discípulos com ele, já tinha seguidores, e eles ensinavam. Olha que coisa, não te arrepia isso não? Se o capítulo 1 está dizendo que ele chamou pescadores e eles já os seguiam, já no capítulo 2 está dizendo que ele ensinava a multidão e esses discípulos. Mas não para aí, porque passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse, segue-me. Esse cara aqui se levantou e o seguiu. Levi, um cara já letrado, a serviço do governo romano, cobrando impostos. Jesus já está com parte dos discípulos, passa esse cara aqui, seria importante, e era importante, porque Roma não ia dar essa função para qualquer pessoa, não ia dar para um pescador, note aí, e aí passa, segue-me, e ele larga os apontamentos, larga tudo e vai,
Então ouça o chamado, porque é para pessoa importante, sim. Um parente rápido, prometo fechar. Você é professor, meu irmão? Você é motorista? Você é cozinheiro? Você tem o quê? 2, 3 diplomas? O que você faz, você pode abençoar com a sua profissão alguém e transformar, ser discípulo de Jesus naquele local. Poderia dizer, eu não sei, irmãos, quantas profissões tem no Brasil, no mundo registrado, não sei, desculpa, sou leigo nisso. Mas o que você faz de médico a professor, irmão, dentista, está aí, você quer participar da carreta missionária, do barco missionário, você pode abençoar. Assistente social, advogado, irmão, está valendo. Mas não deixe de abençoar vidas, formar discípulos do Senhor, porque Levi ouve o chamado, e está no capítulo 2, Jesus passa e diz, segue-me, levantando-se o seguiu. Ele não pede licença ao governo de Roma, ele não vai dizer, olha, eu estou aqui, não, ele sai e segue, ele larga tudo. Aos pais aqui, aos tios, aos avós, se prepare se a gente ter de Jardim Santíssimo, crianças, no futuro já jovens, e os nossos jovens já mais maduros, sendo convocados para as nossas missões nacionais e até mundiais. Não se assuste com isso, porque a semente está sendo plantada, irmãos. Se precisa se preparar, precisa, mas eles vão. Ouça o chamado, porque o reino de Deus está próximo para pessoas importantes, irmãos, que largam tudo. E isso eu vi na Amazônia, a gente está vendo agora, irmão, já tem uma dentista de Campos, a Mônica, que bênção, já estava no barco missionário, já está inscrita para ano que vem agora na carreta missionária, que ela poderia estar em boas férias, mas ela dá 1 semana, 2 semanas, 1 mês que seja, para tratar de crianças, tratar de gente que precisa. Então isso é reino, isso é sair literalmente das 4 paredes, irmãos. Ouça o chamado, porque com os seus estudos, sim, continue estudando. A gente tem aqui, irmãos, uma galera, como a gente vibrou, irmãos. Está bem aqui na frente, pelo banco, não vou falar não, mas irmãos, isso é reino de Deus. É reino de Deus. Ouça o chamado, porque Levi ouve e parte. Mas há uma terceira e talvez a mais importante, que precisa inquietar nosso coração como igreja, irmãos. Ouça o chamado, porque o chamado é para todos, e Ele quer usar na sua obra. Capítulo 3, verso 13, olha o que diz: e subiu ao monte, pequenininho o versículo, e chamou para si os que ele quis. Os discípulos já estavam formados e vieram a ele. Ouça o chamado, porque ele chama para si aquele que ele quer. Ouça o chamado, porque Jesus quer. Resta saber se você quer, se você deixa, ou se você ouve outros, talvez as chamadas bocas do inferno. Não vai não, esse negócio é bobagem. Vai não, isso aí, se a gente ouve outras coisas, entendeu? Se a gente desvia a nossa atenção para outras coisas. Ouça o chamado, irmão, na sua família. Ouça o chamado no seu casamento. Ouça o chamado no seu namoro, no seu noivado. Porque, meus irmãos, tudo que a gente pode fazer na vida, irmãos, precisa ser reino de Deus. Vou começar aqui numa escala ascendente, de novo. Nosso namoro, para aqueles que estão namorando, nosso noivado, e aqueles que já estão se casando, deve servir para o reino de Deus. Quem já tem a sua situação profissional estabelecida, tem que ser para o reino de Deus. Posso incomodar mais? Falei já uma vez. Há uma religião, e a gente está online, que está mais crescendo. E a gente fica assim, ai meu Deus, que coisa, está crescendo. Sabe por quê? Porque não é dízimo que eles entregam. Eles pegam tudo que eles têm e investem. É diferente de nós. E a gente fica só, muitas das vezes, limitando. Os seus filhos, é claro que tem uma realidade cultural também, os seus filhos todos são ensinados em casa, não se entrega na escola e na igreja, não, tem que ir para a IBD. Se ensina em casa a religião, se ensina também os estudos, claro, eles vão para a escola também, para as faculdades da vida, mas se ensina em casa, se dá exemplo. Então, papai, mamãe, avô, avó, cuidado com o que você fala em casa.
Porque o que você fala em casa, os comportamentos, as palavras, detona qualquer coisa que uma escola ou que uma igreja pode fazer. Reino de Deus é ter uma visão de um todo e não de um pedaço. O texto diz que ele subiu ao monte e chamou para si aquele que o quis, e eles vieram a ele. Ouça o chamado, irmãos, porque está próximo as coisas. O reino de Deus está próximo. As pessoas estão clamando, as pessoas estão sedentas. Se eu saio daqui ontem de tarde, irmãos, movido, mexido, por crianças que estão sedentas, estavam sim. Aí à noite, eu fui parar em casa meia-noite quase, porque 7h40, um grupo da juventude, estava lá, pastor de juventude, pastor João, e fomos por Rocha Faria. Vou te falar uma coisa, não é assim grandes coisas, a gente pensa, de novo a gente tem uma história errada, uma perspectiva errada de coisas de igreja, irmãos, está errado esse negócio, a gente achar que não é, era uma coisa simples, 2 garrafas de café, uma bolsinha com os biscoitos, folhetos, fomos lá, abordando as pessoas, gente aflita que tem o seu parente lá, sala vermelha, sala amarela, que não tem notícia, gente que está esperando bebê, enfim, abordando, boa noite, cafezinho, aquele bate-papo, e todas, eu perdi a conta de quantas pessoas a gente falou, todas queriam oração, gente próxima, já chorando, querendo oração, previsão do trabalho, vamos tentar fechar 10 horas da noite, que nada, carro de polícia chegando, ambulância, e as pessoas saindo, na hora de ir embora, que a gente tentou ir embora de novo, 11 horas da noite, chega uma família, um rapaz se acidentou no mercado de região de Campo Grande, veio a óbito, e a mãe ali chorosa, e a família ali impactada pela notícia, e atravessaram a rua e pediram, volta, porque a gente levou um violão e ficou cantando também, até eu cantei, algo extraordinário, mas meus irmãos, as pessoas estão sedentas, irmãos, você entende que é muito mais do que isso aqui, você entende que, irmãos, sinceramente, não entenda mal, a gente sabe, abrir as paredes, vem, que não é só para a gente, para aquele quentinho nosso, que não é, sabe, ai como está bom, não irmãos, é para além, porque Ele está dizendo, chama para si aqueles que o quis, Deus está querendo isso, Jesus está querendo isso, o Espírito Santo quer trabalhar no nosso coração, mas a gente não deixa, porque está dividindo o coração com um monte de outras coisas, inclusive pecados, agudos, não confessados, e aí Deus não consegue trabalhar, o Espírito Santo não consegue trabalhar, irmãos. Uma coisa é ter o Espírito Santo de Deus, outra coisa é ter a manifestação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quero já caminhar para o fim, o que você tem ouvido em relação à igreja, no nome de Jesus, irmãos, a gente tem que, sabe, levantar na nossa cabeça e prosseguir, porque é reino, somos limitados, frágeis, mas Ele quer fazer com esse povo limitado, Ele fez com pescadores, Ele fez com um cara que cobrava imposto, Ele fez seguidor, e de seguidor se transformou em discípulos, é novos discípulos que nós temos que gerar, não incomoda, não arde no nosso coração, e até dezembro, irmãos, eu vou, sabe, isso tem incomodado, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, precisa sim, irmãos, gerar nova ovelha, faz a sua contabilidade aí, quantos o irmão já encaminhou, não para a igreja, não, vai lá fazer uma visita, não estou falando isso, quanto você sentou lado ao lado e explicou a palavra, e diz assim, não tem tanta facilidade da mídia, dá para fazer online, claro que é bom mesmo, é presencial, vou sentar contigo, você é objeto da minha oração, você é o alvo da minha oração, reino de Deus, está próximo, pastor já não tem idade para isso, irmãos, não tem idade para isso, uma criança pode evangelizar outra, como um adulto de 90 anos pode dar exemplo e testemunho de falar com um parceiro seu, um homem de Deus, chegar e, sabe, se alinhar a outra pessoa que já está findando a vida. Então, o que a gente tem ouvido? Talvez uma outra grande pergunta é, o que fazer após esse chamado, se não aceitar, se abrir, irmãos? Mais uma vez, está valendo todas as áreas, irmãos. Posto de gasolina, feira, hortifruti, mercado, irmãos, tem que abrir a boca e falar do reino de Deus, as pessoas estão sedentas, ontem, de tarde, de noite, para fechar, aquilo ali me deixou, eu vou falar o quê? Eu vou viver de graça e misericórdia de Deus, irmão, não dá, até quando a gente quer
Não, deixa aí, o pastor vai pregando mesmo. A gente vai... Não, irmãos, é reino, é você. Terceira inquietação, irmãos. Para que serve então esse chamado, irmãos? Se não abençoar pessoas com as nossas profissões, abençoar, sabe, o Senhor com a nossa ocupação, numa saída, irmão, tudo é possível em todos os detalhes da vida. Irmão, se todos nós, de manhã até de noite, nos detalhes da vida, nos relacionamentos, pastor, está valendo shopping? Tá, eu já fiz. Estou falando assim para... Mas shopping é um negócio assim requintado, pastor, tem que ir uma roupa melhor, e de repente as pessoas não estão preparadas. Não, irmão, prega, abre a boca e prega. Deu chance, irmão, fala. Na ocorrência de ontem, a polícia subiu, aí o polícia foi chegando meio sem graça, né? Porque, na verdade, olha que coisa, um pai machucou um filho, ferimento grave de garrafada, pai e filho, só para você ter ideia. E aí o polícia foi chegando, a gente deu um cafezinho lá, a gente conversou um pouco com ele, do outro lado um motoqueiro, é isso que eu estou falando, sabe? Aquilo que a gente muitas das vezes faz um cara barbudo, tal, motoqueiro, gente boa, conversamos, sentamos ali do lado e conversamos e oramos juntos. Irmãos, as pessoas estão sedentas e nós estamos fazendo o quê? Reino de Deus é maior do que muitas das vezes os nossos caprichos, as nossas escolhas. Termino dizendo, nós sabemos já a missão, nós sabemos já o que fazer, mas é preciso, irmãos, pedir ao Senhor, se você não ouvir esse chamado, ouvir porque é para pessoas comuns, aí não tem como você correr, nem eu, é para pessoas, sim, especiais, 4, 3 diplomas na parede, também, mas é para quem aquele que Ele quer usar, é saber se a gente se coloca à disposição. Que o Senhor nos abençoe, que, meus irmãos, nesse reino que a gente acaba de cantar, declarar, adorar a Deus, nesse reino eterno, a gente possa levar muita gente para esse reino eterno, que na nossa conta, ainda em 2021, já tenha pessoas salvas para Jesus, em que em 2022, se Deus assim nos permitir, lhe der graça, saúde, boa vontade e intimidade com Deus, você faça a sua lista e diz, essa eu preciso ganhar, discipular para Jesus, sentar lado ao lado e fazer dele uma nova criatura no nome de Jesus. Vamos orar mais um pouquinho, assim, assentados, e depois nós cantamos a canção. Nosso Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a ouvir o teu chamado. Ó Deus, que nós não tenhamos, como diz a tua palavra, comichões no ouvido, ou a dureza do coração. O Senhor está chamando, o Senhor está falando, e nós estamos de modo teimoso, não deixando o Senhor falar. E quando o Senhor fala, nós desviamos a atenção para outra coisa, para outro problema, mas no nome de Jesus, ó Deus, que abramos nosso coração para o Senhor, e que o chamado teu, de reino, esteja dentro de nós e em nós, para a glória do teu nome. Que, ó Deus, toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, tudo que nós nos propomos a fazer, que, ó Deus, como o Senhor é dono de tudo, quando o Senhor, ó Deus, é aquele que controla todas as coisas, que no nome de Jesus, ó Deus, nós nos abramos para o Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, perdoa muitas das vezes os desvios que nós fazemos, e nós, Deus, não encaramos de fato, de frente aquilo que o Senhor tem nos chamado. Que, ó Deus, essa igreja local, Igreja Batista de Jardim Santíssimo, cada irmão, cada irmã, cada criança, adolescente, jovem, irmão da terceira idade, adulto, ó Deus, que todos nós sejamos uma única igreja no Senhor, e que isso produza, ó Deus, novas ovelhas para o teu aprisco, que isso produza crescimento espiritual, intimidade com o Senhor, ação do teu Santo Espírito em nós, e que, ó Deus, sim, a tua igreja possa já pensar, segundo o teu propósito, se assim o Senhor permitir, que, ó Deus, nós precisamos gerar uma nova filha para Jardim Santíssimo. Se em 34 anos não temos uma filha, ó Deus, isso é culpa nossa, mas nós precisamos, ó Deus, ter, ó Deus, uma filha gerada a partir de Jardim Santíssimo. Que, ó Deus, isso possa ser inflamado no nosso coração, que arda no nosso coração, a responsabilidade de ter, ó Deus, não questionamentos, mas ter a tua vontade, ó Deus, sobre nós e em nós.
Ó Deus, restaura-nos, ó Deus. Restaura famílias inteiras de Jardim Santíssimo. Perdoa pecados, ó Deus. E nos ajuda, ó Deus, a abandonar tudo que não presta, tudo aquilo que, ó Deus, desvia, ó Deus, dos teus propósitos. Para que, ó Deus, o Senhor seja Deus sobre todas as coisas de nós. Te bendizemos, ó Deus. Oramos e fazemos essa prece, esse clamor, essa intercessão, no nome de Jesus. Amém e amém. Celebremos, irmãos. Vamos de pé a cantar. Senhor.
quebrar ao Senhor, amém? Nós damos sustentação, suporte um ao outro. A Bíblia diz, suportando uns aos outros no Senhor. Amém. Você está aí do lado, principalmente como parente seu, você está longe. Pode ficar aí no seu lugar. Ainda assim, depois de passar o que gel. Nós temos as comunicações que eu considero. A primeira é Projeto Esperança, no próximo sábado, a partir das 9, se não me falha a memória. Nós precisamos de voluntários para ajudar. Irmãs podem ficar aqui no quintal, você não vai precisar estar lá no trânsito, mas você vai poder ficar em cadeiras e orando por aquela equipe que vai estar lá fora, que é a juventude, que são os adolescentes. Irmãos, a gente precisa de auxílio também em oração e também em coordenação com os meninos. A gente tem um trânsito ali e dessa vez a gente vai ficar um tempo maior por causa na verdade, graças a Deus, irmãos, a gente movimentou mais como igreja, a gente vai ter mais frasco de álcool gel para entregar, mais mensagens, então nós precisamos de ter os irmãos ali nos auxiliando. Então esteja disponível, esteja servindo. Minha convocação é para todos os homens, que no mesmo dia, à noite, a gente tem uma celebração para os homens, homens de honra, e nós estamos já pedindo que alguns voluntários homens possam, a partir desse dia, vai ser um dia marcante, porque vai ter homens que vão, a partir daí, coordenar esse trabalho de homens na igreja. Então, irmãos, sendo bem direto, bem franco, arrume seu tempo, irmãos. Organize o seu dia anterior para que você esteja aqui. Mas homens de verdade, homens de caráter, homem cristão, precisa estar sim na igreja quando é marcado algo. Por favor, no nome de Jesus, não se escolar. Eu tenho outra coisa, organize sua agenda, está aí. A gente falou primeiro, pode voltar, Dani. Passou rápido, né? Isso. Antes, homem de coragem. Então, homem de honra, de coragem, meu filho. 18h45, a gente tem um peletor. Irmãos, é para o grupo de homens. Eu preciso que os irmãos venham e chame outros 2 amigos, pelo menos. Na sequência, a gente tem um encontro de família, dia 13, 19h30. A gente tem a Priscila Fonseca, de Monte Tabor, já convocada. Então, é para vir a família toda. Então, junte a família e venha. A gente tem que transbordar também, irmãos. Dia 7, 11, a gente tem o Jonathan, que é um guitarrista que não tem braço. Você vai ser impactado por esse testemunho. E não pela performance em si, mas pelo testemunho desse rapaz. A palavra vai ser da nossa amiga, irmã Eliane Brito, e 19h30. Então esteja aqui presente, vai ser no culto. Na sequência do transbordar, irmãos, nós temos no dia 28 o André Leone e a palavra do Rafael Duarte, que já esteve aqui na igreja hoje, pela manhã ele está lá em Nova Belém, menino, sabe, do Senhor, e o André Leone com a parte musical. Meu pedido é que você possa procurar o ministro de música Gisele, aqueles irmãos que estão organizando, e se ofereçam também para ajudar de alguma forma. Meus irmãos alinhados do Senhor, nós vamos orar agora e faça desse dia marcante. Se o Senhor falou o coração, se tem algo te incomodando, irmãos, os irmãos têm meu contato. Vamos marcar, vamos bater um papo, vamos estar lado a lado. Pastor, isso me incomoda em relação ao chamado para o reino. Não tem crise, eu me organizo, irmãos, sabe? A gente vive junto, a gente está junto. Então, não deixa de passar essa oportunidade. Deus está te incomodando, está afligindo seu coração. Há alguma coisa, o pastor tem que falar isso para que o Espírito Santo entre. Sim, a gente está junto. Eu recebo casos desses nos gabinetes da vida, em visitas, irmãos. E é uma situação muito responsável. Eu já pedi graça e misericórdia a Deus, porque eu tenho que me ater ao que se chama de, sabe, sigilo pastoral, porque é lidar com jeito. Eu sei como isso é espinhoso, mas como isso também é maravilhoso quando eu vejo a pessoa crescer a partir de uma orientação, irmãos. Então, se você tem essa liberdade, tranquilidade, e você precisa falar de alguém, falar com alguém, irmãos, eu estou à disposição. Mas não deixe isso inquietar, arder no seu coração, e você não fala, e o tempo está passando, e você não fala, e o tempo está passando, e a vida está passando, e as coisas estão passando, e o reino de Deus está próximo, e as coisas precisam acontecer, e você não fala, e você não fala. Em nome de Jesus, até gente que está online, eu estou convocando a você falar com alguém. Falar produz cura, sarar. Ele é o dono da chuva.
amor, Ele é o dono das crianças, Ele é o dono da nossa dor. Quando a gente fala, nós acabamos de cantar isso, que isso seja real nas nossas vidas, nas nossas famílias. E assim a gente pode orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai das luzes, que não há confusão, Pai esclarecedor, amoroso, que a graça de Jesus, aquela derramada na cruz do Calvário por cada um de nós, as consolações do Espírito Santo do Senhor, com que nós somos consolados, nós consolamos as outros, seja com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com nossos irmãos e irmãs aqui de modo presencial, com tantos amigos, agregados, gente boa de forma online, não seja somente hoje, esse dia de domingo, mas seja para todos sempre. Toda a igreja do Senhor diz amém. Aleluia, o Senhor é bom. Amém. Celebremos ao Senhor.